Tudo bem com vocês? Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está nos assistindo aqui no nosso pequeno canal sobre debates teológicos e bíblicos, né? Hoje nós vamos começar a fazer um debate um pouco diferente, né? Um debate político e ideológico, né? Para quem não sabe, né, nós estamos passando por um momento bastante difícil aqui no nosso país, né? Essa questão da polarização política está sendo bastante debatida aqui nas mídias sociais. Poucas pessoas estão compreendendo a real importância dessa questão, né? E por isso eu convidei o nosso amigo aqui, o Felipe Campos, né? Ele também ele vai se apresentar aqui, tem um currículo invejável, né? Então, e ele tem como hobby também o estudo da política brasileira. Eu acredito que vai ser de muita importância aqui para o nosso debate, né, Felipe? Pode se Isso apresentar, por aí. favor. Olá a todos. A minha formação é em psicologia. Eu fiz mestrado em teoria psicanalítica e um segundo mestrado em filosofia. E o tema que eu estudei nessas duas graduações que eu fiz foi uma certa interseção entre psicanálise e populações, psicanálise e sociedade. Na primeira, psicanálise e comunidade, na segunda, ideologia propriamente dita. Ah, que bom, né? Realmente, né? Aí, Felipe, o que seria essa polarização política que está acontecendo no nosso Brasil? É algo típico só do Brasil ou é do mundo todo, de uma forma geral? Então, esse tipo de polarização ele começou não tem muito tempo. Parece que assim o principal fator causador dessa polarização política agora é a crise econômica, a crise econômica que possivelmente eclodiu ali em 2008. Agora nós estamos vendo alguns reflexos, algum tempo depois, né, 13 anos depois, nós estamos vendo alguns reflexos dessa crise econômica. Ela tem por particularidade, essa polarização agora, a particularidade dela é que ela é um tipo de polarização que não existia anteriormente. Então, assim, todo lugar do mundo, Estados Unidos, França, Inglaterra, Brasil, Peru, Nicarágua, Colômbia, você tinha vários lugares do mundo que sempre existiu polarização política, mas um certo acordo sobre as regras do jogo sempre havia sido respeitado. Então, esse acordo sobre as regras do jogo, que sempre havia sido respeitado, ele dizia respeito às regras da política, isto é, da democracia, e as regras da economia. Basicamente, aqui no Brasil a gente chama de tripé macroeconômico, mas cada país gere a sua economia baseado em preceitos, baseado em conselhos, baseado em modus operandi, disso que normalmente é conhecido por neoliberalismo, às vezes capitalismo financeiro e por aí vai. Tem alguns nomes para isso. O que aconteceu, então, depois dessa crise econômica que eclodiu em 2008, que nós estamos numa espécie de ponto de convergência daquela crise econômica, é que aquilo que antes era uma polarização, que a gente pode chamar de uma polarização fraca, aqui no Brasil era PT contra PSDB. Lá nos Estados Unidos era democratas contra republicanos. Em todo lugar do mundo você tinha esse tipo de polarização. O que acontece é que agora essa polarização decorrente da crise econômica, de uma espécie de crise econômica do emprego, crise da fome, crise da dificuldade de gerar postos de emprego, crise da dificuldade de desconcentrar a renda. A renda tem se concentrado, tem ficado extremamente concentrada. Então, decorrente dessa crise econômica, a crise ela eclode agora, nesse momento, como uma crise política. Quer dizer, as bases da gerência da economia não foram alteradas. Nós não mudamos o modo como a gente gera a economia, de modo que o projeto econômico do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma ou do Bolsonaro é mais ou menos o mesmo. Mas as bases políticas são muito diferentes. Então, agora, essa crise, a gente pode dizer que ela se acentuou. A gente vive uma polarização política mais forte, né? Se antes a gente tinha PT e PSDB, agora a gente tem alguma coisa tipo Lula contra Bolsonaro, PT contra o Bolsonaro, que agora está sem partido. Então, é uma polarização que é mais forte, porém, ela não toca
nisso que a gente pode chamar de fator causador. Quer dizer, o Bolsonaro ele vence as eleições por conta de uma crise econômica, só que essa crise econômica ela é lida sobre as lentes de uma crise política. Crise política em quais termos? Em termos morais, em termos éticos, em termos religiosos. Então, é como se a gente transportasse um cenário de debacle econômica, um cenário de empobrecimento social, para um cenário de empobrecimento moral. E aí, essa polarização que o mundo inteiro vive agora é como se ela fosse uma espécie de reação política a um fator causal econômico. Respondi a sua pergunta? Nossa, muito legal, muito interessante. Então você quer dizer então que uma crise, financeira, econômica, há um tempo atrás, acabou fomentando, essa crise, essa polarização depois, né. Sim, entendi. Interessante isso. Então, o que você tem alguma coisa a ver realmente com esse movimento que está acontecendo no mundo todo desse neoconservadorismo e esse advento, talvez, assim, dessa campanha do Bolsonaro, né, como ele ganhou, tal, como considerado até como um mito, né, não sei por que que foi taxado de mito, né, o que significa isso, né, essa figura de mito, nós sabemos que tem um simbolismo muito forte atrás disso, né. E Sim, essa é a questão do você acha que tem alguma coisa a ver? sim. Então, eu vou tentar dar um exemplinho assim da minha área, já que eu mexo com psicanálise. Volta e meia, vamos supor que a gente sofreu uma ofensa no nosso ambiente de trabalho, a gente chega em casa e trata mal o filho. Quer dizer, nós estamos descontando uma pessoa que não tem muito a ver com o nosso problema, nós estamos contando uma pessoa alguma coisa que não tem muito a ver com o nosso problema. Nós estamos projetando nossos problemas numa área que não foi a área que gerou. Então, eu tive um problema no emprego, fui lá e descontei no meu filho. Tive um problema, sei lá, no meu emprego, fui lá e descontei na minha esposa. O meu carro estragou, eu fui lá e trabalhei mal o dia todo. Então, assim, nós temos essa tendência a deslocar esse campo de problemas. Então, quando você me pergunta se esse neoconservadorismo é como se fosse de onde que vem esse neoconservadorismo, eu diria que ele é um deslocamento desse problema econômico para o campo da moral. Mas ele não se dá só quanto ao neoconservadorismo. Essa chamada, vamos chamar aqui de neo-esquerda ou essa esquerda nova, mais ou menos como que ela tende a ler os problemas do mundo, ou tende quais são os problemas mais relevantes para essa assim chamada nova esquerda. Então, a nova esquerda ela vai tender a ler os problemas relacionados à intolerância, relacionados a essas novas políticas de gênero, relacionado a problemas de cultura, como se fosse uma espécie de falha moral do sujeito, ou uma espécie de falha histórica. Então, existe um monte de gente conservadora, esse povo conservador, ele tem raiz no Brasil escravocrata e por aí vai, e dessa raiz escravocrata, conservadora, isso eclode nesse momento como um racismo, como intolerância. Isso não é mentira, isso é verdade. Mas só que há pouco tempo atrás, o Brasil ele tinha tendências a ser um país muito tolerante. A gente, via de regra, a gente tem um histórico de uma certa tolerância, que foi o modo como os antropólogos, alguns antropólogos estudaram a formação do Brasil. Né? O Buarque de Holanda, o pai do Chico Buarque, o sujeito que escreveu Casa Grande Senzala, Darcy Ribeiro. Você tem um monte de antropólogos que estudaram o Brasil dentro da chave de uma maior tolerância e de uma maior integração. O que não significa que não houve, que não tiveram vários indígenas que morreram, que nós não tivemos escravidão, só que me parece ser muito restrito, muito estreito, você reduzir essa questão de agora a uma questão de uma intolerância, ou uma intolerância histórica. O que faz essa intolerância histórica eclodir como violência e eclodir como rivalidade política é esse solo econômico. Então, volto a dizer, por que o conservadorismo ele ascende nesse momento e por que em oposição ao neoconservadorismo, ascende também, ou já tinha ascendido um pouco tempo antes, uma espécie de neo-esquerda, de nova esquerda. Isso acontece, o que há de solo comum entre esses dois times que estão disputando, a gente pode dizer, o solo comum entre esses dois times é essa crise econômica, que é lida por ambos como uma espécie de crise moral ou crise histórica. Nenhum dos dois times Nossa. tem ferramentas, nenhum dos dois times e nem o mundo, de certo modo, tem ferramentas para lidar com a concentração de renda,
com o empobrecimento, com a falta de emprego. A gente tem que pensar na automatização do mundo, né? Cada vez a gente tem mais robô e tem menos gente que são empregáveis. Então, nós temos uma crise econômica profunda que se alastra pelo mundo, só que a gente parece que tenta lidar com essa crise econômica em termos morais, religiosos, éticos, políticos, quando, de fato, o fundamento dela é econômico. Tanto que nunca existiu na história da humanidade, na história do capitalismo, na história moderna, tamanha concentração de renda como nós temos hoje. Poxa, que situação, hein? Realmente, né? Isso eu vejo muito aqui nas redes sociais, as pessoas de ambos os partidos, né, ambos os movimentos, né, criticando umas às outras, transformando que uma foi a culpada do desastre econômico do Brasil, a outra que foi culpada disso, e infelizmente estão colocando essas questões morais e religiosas muito envolvidas. A questão, por exemplo, assim, do movimento LGBT, que estão contra, uns estão a favor, a questão do aborto, que já está trazendo à tona de novo, né? De vez em quando acontece isso, parece que virou uma bandeira, né? Que todo conservador tenta carregar, né? Então eu achei muito estranho, realmente, né? Isso. Essa semana, deixa eu tentar dar 2 exemplos, porque minha intenção aqui não é de forma alguma tentar tomar partido de um dos lados. Deixa eu tentar dar 2 Sim, exemplos. Saiu uma série na Netflix essa semana, lembra daquele Chuck, Boneco Assassino? sim, Saiu uma série lembro. na Netflix em que o boneco assassino ele mata garotos que praticam bullying contra o personagem principal da série. Parece que esse é um enredo, eu não assisti. Então, quer dizer, essa série, ela toma o crime de assassinato como alguma coisa que é aceitável, de certo modo, àquelas Hum, pessoas que são intolerantes. Por outro lado, pelo lado da direita, agora a gente vai ver, a gente acha mais, essa direita, né, o conservador, ou o que quer que seja, ela acha mais chocante 2 homens se beijando do que um monte de gente passando fome, mexendo no carro de lixo. Tanto que, assim, verdade. chocou essa semana. Uma série de pessoas ficaram chocadas porque o filho do super-homem aparecia desenhado no quadrinho beijando um outro rapaz. E, ao mesmo tempo, dentro desse campo desses neoconservadores, não os deixa tão chocados esse monte de gente comprando o osso sendo vendido no mercado. Então, assim, a gente É, nunca pode... assim, é sempre mais prudente você evitar de tomar partido e evitar de levantar uma bandeira. Então, se pelo lado da sim. esquerda ela acha tipo aceitável um boneco assassino matar pessoas que praticam bullying ou homofobia contra um garoto, pelo lado da direita eles acham mais aceitável pessoas comerem ossos de um caminhão de lixo ou comprarem ossos no mercado do que um garoto beijando outro garoto numa revista em quadrinho. E aí, quando você levanta essa questão do mito, que você perguntou na questão passada, é muito curioso a gente observar isso, porque o Lula, em determinado momento, ele falou que ele era uma ideia. Então, assim, e o mito, tanto o mito quanto uma ideia, são duas coisas meio, para usar um termo aqui que talvez a gente possa inserir na conversa, são duas coisas meio ideológicas, né? Tanto o mito quanto a ideia, Sim. ele se refere a esse mundo da imaginação, esse mundo de organizar narrativas, esse mundo de tentar, esse mundo do pensamento, que tenta fazer o mundo da realidade encaixar no mundo do pensamento. E sempre quando você faz esse movimento de tentar encaixar a realidade no pensamento, acaba que alguma coisa fica de fora, acaba que você tem que tomar partido, acaba que você tem que tomar uma decisão, acaba que assim o mundo das ideias ele é mais, digamos, nesse exato momento, o mundo das ideias ele não está correspondendo muito a esse mundo da realidade, mas ele está correspondendo Hum, ao seu adversário ideológico. Então, o mundo das ideias da esquerda corresponde muito bem ao mundo das ideias da direita, quer dizer, a ideia Lula brigando contra o mito Bolsonaro, e aqui embaixo, ninguém, nenhum nem outro, nem o mundo, de certo modo, o mundo não tem uma resposta sobre como que a gente desconcentra a renda, como que a gente faz para as pessoas se empregarem, como é que a gente faz para as pessoas terem uma vida digna. E isso não é, acontece só agora abaixo do Equador, aqui no Brasil, na África. Agora, nos Estados Unidos, na Europa, você começa a ter cada vez mais problemas sociais decorrentes da dificuldade de encontrar emprego. Então, isso que era um problema exclusivo desse mundo, desse terceiro mundo, desse mundo em desenvolvimento, como chamavam antigamente, agora está começando a ser um problema desses países desenvolvidos ou desses países de primeiro mundo.
E nós não sabemos como responder isso. Por isso a gente É, responde de uma maneira ideológica, assim, fora da realidade, né, porque não de certo conseguimos, modo. pelo jeito que eu entendi foi assim, nós não conseguimos resolver os problemas da nossa realidade, então criamos um sistema ideológico, né, para tentar ver se conserta as coisas, mais ou menos dessa forma, assim, né. Então, nesse Perfeito. sentido, então eu posso chamar a é uma luta entre 2 ideologias então, né, nesse sentido, né? Sim, seria uma luta entre duas ideologias. É, E e eu já nenhuma percebi. delas, e nenhuma delas tem um, vamos dizer, lastro ou está calcada nesse fator causador determinante, que é o empobrecimento social. Após a questão da pandemia, né. Então eu vejo muitos vídeos aqui, muitas pessoas, eh criticando ou elogiando determinado, né, líder político, por causa que: "Ah, não é culpa do Bolsonaro. Ah, não é culpa do Lula, ou é culpa de fulano, de quiloto, o aumento exorbitante do gás, da gasolina". Então fica aquele jogo, né, querendo um colocar a culpa em cima do outro, né, e realmente eu não acho legal isso e eu também não acho uma perda de tempo, que nem não vai chegar a lugar algum, né, porque o problema está aí e ninguém consegue resolver nada, né. É Exatamente. é meio complicado mesmo, né. Então o que mais me preocupa nessa guerra ideológica, porque sabemos que guerra ideológica sempre vai existir mesmo, né, um vai ser contra o outro mesmo, não tem novidade nisso. São essas questões das minorias, né, que sempre foram consideradas, invisíveis dentro da nossa sociedade moderna, aqui no Brasil principalmente, né, apesar que é um país, como você disse, que tem um histórico de tolerância bastante, louvável, né, até certo ponto, né? Mas essas minorias, né, que estão sendo massacradas na mídia, né? Em certo ponto por esses grupos, né? Então eu Eu acho que acredito. nesse ponto, talvez seja prudente estabelecer uma linha divisória agora. Até o momento eu estou colocando aqui, tipo, conservadores e esquerdistas no mesmo patamar. Agora é importante talvez a gente estabelecer o que há de diferente entre essas duas ideologias que concorrem no campo político. Eu As, chutaria que esses neoconservadores eles têm mais tendências violentas, fisicamente violentas, do que essa nova esquerda. Então, de fato, essas pessoas, eu chutaria que elas tendem a gostar mais de armas, elas tendem a querer resolver os conflitos mais na base da bala, né? Tanto que o sinal conhecido do Bolsonaro era a arminha, né? Não era um é, coração, não era um Pai Nosso, não era, era a arminha. Ele faz o sinal da arminha. Ele falou lá no Acre que tem que fuzilar a petralhada toda de lá e por aí vai. Então eu chutaria que a diferença entre essas duas ideologias concorrentes é que uma tem tendências a ser mais violenta que a outra. Tendências, não estou dizendo que sempre é, mas a direita tende a ser mais violenta que a esquerda. Por outro lado, a esquerda, ela, não sei se você já notou como os bolsonaristas falam da esquerda, que é esse povo que fica mamando nas tetas do governo, que estuda nas universidades federais, que é tudo sim, vagabundo, maconheiro, que faz orgia e tal. É como se o que eles xingam a esquerda, o que eles repreendem a esquerda, é porque essa esquerda é como se ela fosse mais letrada, como se ela fosse mais culta, como se ela soubesse ler melhor e sabendo organizar melhor as palavras, digamos, a opressão da esquerda vem pelo modo do discurso. Então a esquerda ela consegue falar melhor, ela consegue se posicionar melhor no campo público, no debate público, no jornal aberto, numa mídia que todos podem assistir, e que essa direita ela tem, vamos dizer assim, mais dificuldade para se posicionar nesse espaço. Então eu chutaria que assim, se a direita tende a ser mais violenta nas vias de fato, tende a ser mais violentas no campo assim, da agressividade, do físico, do corpo a corpo, da bala, do tiro, da intolerância, do grito, eu chutaria que a esquerda tende a ser mais violenta desse jeito intelectual, desse jeito intelectualóide, desse sutil, jeito que né? despreza os outros. Tanto que uma frase da Luciana Genro, que ficou famosa há 6 anos atrás, ela disse que alguém lá do programa do Danilo Gentili tinha que estudar. Então, como se a esquerda respondesse assim: olha, você acredita nessa bobagem que você acredita porque você não tem estudo, porque você é burro. Então, se a direita tende a responder no soco, a esquerda ela tende a responder em desqualificar o pensamento que a outra pessoa traz, que também é uma espécie de uma violência simbólica, É.
eventualmente é uma violência, a gente pode dizer que é menos grave, só que ainda assim é uma espécie de violência, porque esse povo frufru, esse povo que se veste bem, esse povo que sabe falar a palavra difícil, que sabe pegar um monte de dados ali, estatística, misturar, embaralhar esses dados e cuspir para a população em geral, esse povo, a pessoa fala assim, gente, esse povo, eu não consigo debater com essa galera. Então, na falta de capacidade de debate, digamos assim, de ser oprimido por esse debate, eu tenho que responder de outro jeito. Porque eu tenho uma crença muito forte na minha verdade também. É como se a direita falasse assim, olha, eu estou sentindo um drama, eu estou sentindo uma sociedade em decadência, que todas essas palavras bonitas que você está falando aí de tolerância, blá, 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 isso não faz sentido no meu mundo. No meu mundo, a polícia invade. No meu mundo, eu não tenho trabalho. No meu mundo, a maconha não é um negócio legalize, tudo bem, vamos todo mundo fumar. No meu mundo, as pessoas morrem porque elas manipulam maconha, né? Porque elas têm que passar maconha de um lado para o outro. Então, assim, existe uma lacuna, parece que uma lacuna muito grande entre esses dois campos. E os dois campos, ao seu modo, eles vamos dizer assim, eles tendem a oprimir um ao outro ao seu modo. O da direita tende a oprimir com mais violência, o da esquerda tende a oprimir com mais discurso, desqualificando o outro de burro. Eu já percebi isso mesmo, realmente, né? E você, na sua opinião, porque todo discurso, né, tem sempre um fundamento de verdade. Isso condiz com a nossa realidade ou alguma dessas duas ideologias está completamente equivocada ou são Perfeito. meias verdades, né? Sim, eu vou demorar um pouquinho mais para responder essa pergunta, porque essa pergunta só é muito boa. Primeiro, qual que é a verdade de Obrigado. ambos os discursos? Qual que é a verdade de ambos os discursos? A gente só tem que construir um discurso ideológico, a gente só tem que construir uma teoria da conspiração, a gente só tem que construir uma narrativa, o que leva a gente a narrar. Você pensa bem, o que, que leva um escritor a escrever um livro? É ele tendo alguma urgência de articular alguma coisa do que foi a vida dele. Ele está tentando entender o que, que foi a vida dele. Por que, que ele tem tanto desejo de contar uma história, de passar uma história para frente? É porque ele está tentando. O esforço do escritor é tentar também explicar o que é a vida, explicar o que é a nossa existência. Então, o que há de comum nesses dois discursos é que ambos, ao seu modo, tentam mapear e tentam entender o que está acontecendo no mundo. E aí a gente tem que separar. Então, todo discurso ideológico, de certo modo, ele tem um lado positivo, porque ele parte do impulso do sujeito de tentar entender o que está rolando, o que está acontecendo. Então, a esquerda vai dizer, bom, o que está acontecendo é que tem um monte de racista, torturador, pessoa sem empatia, que está tomando conta do Brasil e está acabando com a democracia. Por outro lado, a direita, quando ela tenta entender o mundo, ela fala assim, bom, tem um monte de esquerdista, gaysista, contra os bons princípios da nossa moral, que estão tentando destruir o Brasil, enfiando, perdão da palavra aqui, uma madeira de piroca na boca das nossas crianças. Então, ambos os discursos, eles tentam entender. O defeito de ambos é que eles acham um inimigo muito fácil. Então, quando a esquerda acha um inimigo muito fácil e a direita acha um inimigo muito, muito fácil, a gente perde essa dimensão desse campo difícil, que seria o campo da economia que ninguém sabe resolver. Então, voltando aqui agora, o que há de comum aos dois discursos é que os dois são uma tentativa de entender o mundo. E aí vamos tentar separar o que esses discursos têm de diferente. Me parece que o discurso da esquerda, ele tende a acentuar certos princípios, certas orientações daquilo que a gente poderia chamar de iluminismo, daquilo que a gente poderia chamar sei lá, de mundo científico, de modernidade. Então, é como se a esquerda tentasse acentuar certas aquisições da modernidade na nossa vida. Quais são as aquisições da modernidade? Todos são iguais, todos são cidadãos de direito, o discurso científico é o discurso válido, o discurso cosmopolita, não calcado em valores ou tradicionalismo, é o que vale. Então, o discurso da esquerda calcado no iluminismo, ele traria consigo, assim, a reboque, uma série de valores republicanos, uma série de valores científicos. Só que qual que é o problema desse discurso muito calcado no iluminismo? Um sujeito, uma pessoa que não está calcada sobre valores religiosos ou valores morais ou valores tradicionais, ela pode se encontrar muito perdida no mundo, muito sem coordenadas. Ela pode se encontrar ali muito sem justificativa para a própria vida.
ou então ela pode se encontrar muito descolada umas das outras, né? Quando a gente tem que pensar o que significa religião. Religião vem de religare. Religare é para as pessoas voltarem a fazer comunhão. A grande palavra de Cristo foi o quê? Nós vamos, onde tiver dois reunidos em meu nome, eu estarei lá. Então, assim, essa falta de vínculo humano, de vínculo amoroso, de vínculo comunal, de vínculo de comunhão, a gente poderia até fazer uma provocação de vínculo que tem o comum como fundamento. Então, tanto a comunhão quanto o comunismo tem o comum como fundamento. Então, no desfazimento desses vínculos, que foi um presente de grego que a modernidade trouxe para nós, então os bons presentes da modernidade ou do iluminismo foram o republicanismo, todos são iguais, a gente tem aquisições científicas, a gente pode pesquisar e investigar o mundo. O outro lado da modernidade foi o desfazimento dos vínculos sociais. A gente não se sente mais fazendo parte de uma comunidade. E me parece que, então, a direita ela vem nessa esteira de tentar refazer vínculos, de tentar construir vínculos fortes que unem uns aos outros. Esses vínculos fortes, eles são praticados por essa direita como vínculos tradicionalistas, como vínculos, por vezes, muito retrógrados, que já não encaixam mais no mundo. Então, assim, se eu fosse, então, fazendo uma síntese agora para tentar resumir isso e aclarar para quem for assistir a gente. Então, ambas as ideologias, elas são positivas na medida em que elas tentam explicar o mundo, que elas tentam entender, situar a gente no mundo. A ideologia de esquerda, ela parte de princípios que são iluministas, que são modernos. Mas o problema da modernidade é que ela desvincula as pessoas uma das outras. O capitalismo, ele, de certo modo, nos desvincula uns dos outros. E aí a direita pega esse problema da modernidade e coloca ele em primeiro plano. Então, se o capitalismo desvincula uns dos outros, a gente tem que arrumar modos de nos vincular novamente. A religião, que vem de religare, que vem de religar, é um desses modos de nos juntar em comunhão. E aí me parece que isso estaria, vamos dizer assim, numa espécie de centralidade do nosso embate, né, hoje. Muito interessante, Felipe. Realmente, né? As ideologias são bem complexas, realmente tem que ser analisado com bastante detalhe, né? É difícil até para explicar, né? Realmente muito interessante. Como eu falei, o que me preocupa é a parte violenta de ambas as ideologias que estão, né, nesse embate aqui no Brasil, né? A gente muitas vezes não pode nem comentar nada sobre política que já leva pedrada, né? Então, às vezes é complicado. Ainda mais no campo religioso também, eu faço muitos debates aqui, até no Facebook, com uma turma e tal. Então, ficou difícil, porque qualquer coisinha que você vai tocar o assunto, já vem uma politicagem em cima, né? É fulano de tal que é culpado, né? Fulano de tal destruiu o Brasil. Isso. Então é muito difícil a situação. E o real problema ninguém gosta de tentar solucionar, porque às vezes nem de solução não tem, né? Mas é até difícil a gente fazer isso aqui, porque nós estamos tentando ser imparciais, né? Mas qual que é no seu ponto de vista, qual que vai ser o futuro disso daqui talvez algum tempo, né? Você acha que essa polarização ela vai diminuir um pouco ou ela vai se cada vez mais se acentuar, né? O que você acha? Olha, O Bolsonaro está terminando o mandato dele, né? sim, nesse exato momento, a gente acha mais fácil o mundo acabar do que a gente resolver o problema dele. E eu vou usar como prova disso essa série de filmes americanos, tipo Mad Max, Impacto Profundo, Dia Depois de Amanhã, Independence Day. Todos esses filmes, de certo modo, eles mostram a Terra se destruindo, mas a gente não tem um filme americano que mostra a gente refazendo a humanidade, a gente refazendo laços, a gente exercitando uma nova maneira de viver. E aí eu só vou sugerir para vocês assistirem o último filme que ganhou o Oscar, que chama Nomadland. Eu não sei nem como é que é a tradução dele. Mas ele mostra ali uma espécie de centelha de esperança, que são as pessoas vivendo em certa comunhão. As pessoas que estão ligando pouco, assim, que já são pessoas desesperançadas, que arrumaram algum modo de compartilhar sua desesperança e fundar uma espécie de mundo bonitinho nesse fim de mundo estranho que nós estamos vivendo. Então, assim, nesse exato momento, a gente acha mais fácil o mundo acabar do que a gente resolver o problema dele. E aí eu chutaria
que a gente precisa de uma espécie de, talvez, de milagre. E milagres acontecem, as ideias importam, a nossa vontade, a nossa esperança, a nossa coragem, a nossa obstinação, a nossa teimosia, tudo isso poderia, se por acaso a gente conseguir deter o fim do mundo, isso seria talvez a arma principal para deter o fim do mundo. Fazendo mais um parêntese, a gente fica vendo dia após dia que nós estamos detonando a natureza, que não existe mais como a Terra comportar esse tanto de gente, nós estamos arrebentando com os recursos naturais da Terra. Isso está gerando catástrofes climáticas, a gente está vendo os incêndios no Canadá, foi um dos últimos. Volta e meia a gente vê tsunamis que antes não aconteciam com tanta frequência, secas ou calores que não aconteciam com tanta frequência, frios que não aconteciam com tanta frequência. Então, se nós estamos vendo a gente detonando o mundo, a gente até agora não conseguiu resolver. Então, eu diria que, possivelmente, nós vamos passar por uma espécie de extinção em massa, igual o que aconteceu na tal da Era do Gelo. Então, eu acho que não existe como imaginar um mundo mais sem uma extinção em massa. Chutaria. Tem alguns livros sobre isso, se tornou um gênero literário chamado catastrofologia. Catastrofologia, é um negócio assim. Catastrofiologia, estudo de catástrofe. Porém, se a gente pegar agora o lado da esperança que eu estava falando, a gente tem que pensar que do nascimento de Cristo até o ano de 325, se não me engano, que foi o primeiro concílio de Roma, né? O primeiro concílio lá do Papa Constantino. Acredito que sim, foi. Acho que foi 325 anos. Então, assim, a gente tem que pensar que em 300 anos, uma palavra de verdade, uma palavra de esperança, uma palavra de militância, uma palavra de comunhão, conseguiu, de certo modo, destruir, conseguiu detonar, conseguiu, de certa forma, vencer um dos impérios mais sanguinários da história da humanidade, que era o Império Romano, que era um império sanguinário, que era um império impiedoso. Então, em 300 anos, as pessoas pregando amor, pregando comunhão, conseguiram, de certo modo, se impor sobre esse império, conseguiram impor uma verdade que tinha se revelado ali no Oriente Médio. Então, já que aqui é um grupo de teologia e tal, eu chutaria que, assim, se o cristianismo pode nos ensinar alguma coisa, é que agindo do jeito certo, agindo com obstinação, com esperança, com essa série de palavras meio bregas, né, meio clichês, meio feias, que a gente não gosta muito de falar, mas agindo motivado por elas, talvez um milagre parecido a esse milagre que se operou em 300 anos ali no Império Romano pudesse se operar hoje, mas isso ainda é muito incerto, isso ainda é muito precipitado dizer que isso vai acontecer, porque por mais que milagres aconteçam, um milagre ele não pode ser preparado, um milagre ele não pode ser previsto, ele não é previsível, milagre é uma coisa que acontece, né? Então eu chutaria que isso mesmo. Senão que vira nós estamos profecia, né? eu chutaria que nós estamos no mato sem cachorro, nós estamos talvez mais ferrado do que não sei, seria muito precipitado dizer que a gente está mais ferrado do que a gente esteve, mas nós estamos profundamente ferrados. E até esse momento não surgiu nenhuma centelha de uma alternativa, de um modo objetivo de falar assim, se a gente fizer isso, a gente conserta o mundo. Até agora não, só tem esperança, coragem e obstinação. Ainda não existe nenhuma alternativa material, de fato, para arrumar o nosso problema. Ah, sim, entendo. Eu acho que tá bom, né? Acho que podemos chegar na parte final, né? Você tem mais alguma consideração final aí, Felipe? Alguma coisa? Eu queria agradecer o convite. Nós estamos sempre juntos lá no grupo lá e tomara que a gente tenha mais possibilidade de se encontrar. Que ótimo, sim, né? Então eu vou agradecer a sua presença aqui, seu discurso, que realmente foi show, né? Não tenho o que comentar muito, viu? Que isso. Mas eu agradeço a todos que estão nos assistindo também, viu? E até o próximo debate, se Deus nos permitir. Até mais. Tá, Um abraço joia. a Até todos. mais, gente. Abração.